Olá, sejam bem-vindos a mais um DeiaCast. Eu sou Juliana Massi e nosso episódio de hoje é sobre o futuro da educação e suas tecnologias. E aqui ao meu lado hoje, nossa convidada super especial é a professora Gisele Valzac Galileia. Gi, que prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui também, Ju. Vamos lá, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. A professora Gisele ela é mestre e doutora em administração de empresas pela FGV. É professora de contabilidade e controladoria no INSPER desde 2015. Além de head de produtos e atua na direção de projetos de criação e reestruturação de produtos de ensino. Foi vencedora do Prêmio Jorge Stigler de Excelência em Pesquisa, aqui no INSPER em 2018, e tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de atividades voltadas à gestão e planejamento financeiro contábil em empresas nacionais e multinacionais, e atua também em projetos de gestão educacional e gestão empresarial. Muito bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você tem um mundo aí de experiências com tecnologias do ensino para compartilhar com a gente. Hoje vai ser um episódio bastante interessante. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com tecnologias na área de educação. Ju, eu tenho 15 anos atuando como docente. No início da minha carreira, muito como docente dentro de um modelo de ensino presencial. Então, a minha experiência no ensino, na verdade, online, ela inicialmente não foi uma experiência que eu considero satisfatória. Então, eu durante muitos anos fui professora do ensino presencial. Quando eu migrei para o ensino online, eu senti que eu não estava conseguindo fazer exatamente a transposição da minha experiência do presencial para o ensino online. E isso foi gerando uma inquietação. Então, eu costumo brincar que hoje eu sou uma professora sempre em desconstrução, em reconstrução, exatamente pensando em como é que a gente pode usar a tecnologia para fazer essa transposição do presencial para o online, sem perder ali a experiência, sem perder ali o processo, sem ter um efeito negativo no processo de aprendizagem, né? Então, isso foi gerando incômodo. E hoje, o que eu vejo quando a gente fala, principalmente em questões de tecnologia? A gente viu muita mudança em indústrias como, por exemplo, a indústria da música, a indústria do jornal. A gente tem ali alterações provocadas pela própria tecnologia. E hoje a gente também vê essas alterações dentro do nosso setor de educação. Então, a gente está muito hoje rediscutindo se apenas esse modelo de ensino presencial num espaço físico, supervisionado pelo professor é eficaz, ou se realmente o que a gente tem que pensar é modelar o conteúdo muito mais centrado no aluno, muito mais pensando em algo a qualquer hora, em qualquer lugar, muito mais pensando até em fragmentação e até a customização, ensino personalizado, né? E aí a gente está falando, então, de personalização, ensino customizado, e a tecnologia, ela é hoje a ferramenta que permite tudo isso, né? A tecnologia hoje me possibilita ter essa customização, essa personalização. É muito legal ouvir sua história, sua trajetória, né? São 15 anos que você sai de uma professora totalmente presencial e vai descobrindo, aprendendo e se desenvolvendo nesse mundo mais tecnológico, né? E a gente percebe que existe ainda muita resistência com relação ao chamado EAD, né? Mesmo aqui no INSPER, a gente vem, né, aprendendo, desenvolvendo isso na escola, mas a gente sempre fica pensando, será que o EAD é um caminho? Será que funciona? Como é que você vê essa questão dessa resistência? Na verdade, eu gosto de dar um passo para trás. O porquê de muitas vezes as pessoas estarem tão preocupadas exatamente com o EAD não vai funcionar, e o porquê esse lado mais negativo, né, do EAD. Quando a gente dá um passo para trás, a gente percebe que é exatamente um pouco da minha história. A nossa formação como docente é uma formação para o ensino presencial. E aí, quando você vai para o ensino online, sempre fica aquela preocupação, como é que eu vou fazer essa transposição dessa experiência presencial para uma experiência online sem perder a aprendizagem, sem ter nenhuma perda, né, de aprendizagem. E a insegurança, vai dar certo? Como é que essa ferramenta tecnológica vai funcionar?
Você muitas vezes não tem muitos modelos hoje. Hoje a gente tem muita tecnologia nova, tem muita tecnologia como, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, que a gente ainda não tem tantos exemplos a serem seguidos. É muito mais uma coisa de você encarar aquilo e falar, olha, eu vou arriscar e vamos aos poucos também remodelando, adaptando o que eu estou fazendo para aquela nova tecnologia. Então eu sinto que a resistência está muito mais nessa transposição. Eu não quero perder nada do que eu oferecia para o meu aluno. Eu quero continuar garantindo valor para o meu aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, a resistência está nisso. Como é que eu faço essa transposição, né? Como é que eu aprendo a fazer isso, Exatamente. talvez, né? Porque é também um processo de aprendizado, né? Sim, é uma descoberta de novas ferramentas, né? As ferramentas, elas estão sendo muitas vezes até testadas, né? Até experimentadas, né? Eu não tenho nada pronto, já empacotado. E a gente, professor, volta a ser aprendiz no processo. Eu acho que isso também acaba sendo assim, assustador, né? Porque a gente aprende o tempo todo na vida, e aí, de repente, muda o modelo, eu percebo que eu vou ter alguma dificuldade de aprendizado, eu também acho que isso pode ser um pouco assustador. Você acaba muitas vezes, você está numa posição que é uma posição que muitos te olham como a pessoa conhecedora daquele tema, a pessoa que muitas vezes é referência naquele tema. Poxa, mas será que eu voltar e aprender algo novo, eu vou ter algum efeito negativo já na forma como as pessoas me veem? Então, para o professor tem um pouco disso. Eu não quero muitas vezes sair de uma zona de conforto. Eu tenho uma certa resistência em sair de uma zona de conforto, exatamente porque eu tenho uma posição hoje de referência e eu fico muito preocupada em relação a isso também, né? Exatamente. E você acha que a pandemia contribuiu, de alguma forma, para essa resistência, considerando como se deu o ensino remoto? A pandemia, na verdade, ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente pôde experimentar muita coisa. Então, a gente acabou, muitas vezes, se vendo numa situação onde a pandemia me impôs o experimentar, o arriscar, o tentar coisas novas. Agora, o lado negativo disso tudo é que muitos professores, eles estavam dentro de um modelo presencial, eles foram para o modelo online, replicando exatamente o que eles faziam no modelo presencial. Então, as aulas muitas vezes viraram uma palestra. O que é o ensino online versus o que é o ensino praticado durante a pandemia. O que a gente praticou na pandemia não é um ensino online. O que a gente praticou na pandemia nada mais é do que um ensino remoto emergencial. A gente aprendeu, teve pontos extremamente positivos, a gente descobriu muitas tecnologias, mas ao mesmo tempo também tem esse lado de você replicar a sua experiência no presencial pro online, e a gente fala que a gente, principalmente nos Estados Unidos, muitos artigos surgiram, a gente tem uma discussão na literatura das universidades Zoom. Então, o que foram essas universidades Zoom, né? As aulas viraram palestras, e aí a pesquisa apontou que 68% dos estudantes estavam dizendo que não tinha valor, que na verdade eles não aprenderam com aquelas aulas nesse modelo universidade Zoom, né? Exatamente por isso, a gente acabou muitas vezes migrando para um ensino remoto, um ensino emergencial, sem realmente parar e redesenhar a nossa disciplina, pensar no design do que a gente estava entregando, né? E aí por isso tanta crítica. Acho muito legal esse ponto, acho que é bom, é bastante interessante a gente reiterar, né? Porque a pandemia foi, como você falou, o ensino remoto foi muito emergencial. E a gente aprendeu a fazer isso a toque de caixa. Exato. Talvez nem tenha aprendido a fazer, porque foi de fato uma transposição rápida de um presencial para o remoto. E isso acho que ajudou muito a ficar essa imagem de que assim, o ensino remoto não funciona. Será que não? Os alunos não estão aprendendo nada. Eu já vi pesquisas que, na verdade, talvez deixou evidente que talvez o presencial com as aulas puramente expositivas não necessariamente gera tanto aprendizado também, né? Que a riqueza estava muito mais na interação, na questão social, no networking. E quando você traz esse ponto, eu acho muito interessante essa sua fala, porque, de fato, você pensar seja o ensino remoto, o ensino online, a educação à distância, propriamente dita, os objetos educacionais que a gente tem que pensar, isso tudo tem que estar em prol, né, do objetivo de aprendizagem que a gente fala muito no DEA. E quando é bem planejado, desenhado, a experiência é muito mais rica do que a gente viveu num momento tão emergencial.
E a gente ficou muito num 880, né? É. O presencial, ele é ótimo e vamos manter o presencial, dado a experiência que eu consigo entregar para o aluno. O online agora vai substituir o presencial. Então, assim, a literatura, ela trouxe muito essa corrente. Então, você tem muitos artigos, muitos pesquisadores que apontaram, olha, o online foi ruim, e houve aqui um efeito negativo no processo de ensino e aprendizagem, e você tem uma outra corrente que fala, olha, a gente vai acabar com as universidades físicas. Exato. Porque o online é muito melhor que o físico. Eu, particularmente, acredito, por que não o ensino misto? A gente está falando aqui em expandir o físico com o online, em trazer experiências diferentes para cada momento dentro do objetivo de aprendizagem. Qual que é o nível cognitivo que eu quero trabalhar? Para cada nível cognitivo, a gente tem uma dinâmica que vai ser mais eficaz. Então, é pensar muito mais no nível cognitivo, na dinâmica, para partir dali você conseguir decidir se o melhor é um online, se o melhor é um presencial. Se e é fazer assíncrono, um misto, se é síncrono, qual que é o objeto educacional que você vai usar, né? Exato. E Gi, você está sempre envolvida com o desenvolvimento de cursos, né? Assim, pro digital, fazer objetos educacionais. A gente tem uma parceria, né, como ideia com você já aí, fazendo diversos cursos. E você é muito conhecida aqui por ser fora da caixinha, né? E o que você vem vindo aí das suas pesquisas, de você estar olhando, experimentando? Quais são as grandes tendências aí para o futuro da educação? Hoje a gente tem falado muito em experiências imersivas. Então, hoje a gente está falando muito no uso de realidade aumentada, a gente está falando muito no uso de realidade virtual, em trazer o aluno para uma experiência imersiva. Isso não é nenhuma novidade. A gente tem, na verdade, por exemplo, na área de saúde, médicos, você tem, por exemplo, bombeiros, você tem aviadores que já utilizavam a realidade virtual para os seus treinamentos. Então, a gente já tinha o uso de simuladores dentro da medicina, dentro da aviação. E hoje a gente tem visto o quanto esse ensino, através de experiências imersivas, ele é eficaz. Então, a gente tem começado a pensar que é possível trazer isso para dentro de sala de aula, seja num presencial e você ter uma experiência imersiva também com óculos de realidade virtual, num lab, no presencial, ou você levar isso a um custo mais baixo para um web, para um próprio celular através de realidade aumentada. Então, hoje a discussão em termos de tecnologia, ela está girando muito nisso, as experiências imersivas e como as experiências imersivas, na verdade, elas contribuem para um aprendizado não só individual, mas também para o aprendizado coletivo, né? Legal, muito bom. E nesse meio todo, conta um pouquinho para a gente o que é o FII digital. Eu mesma não conheço esse termo, FII digital. Na verdade, o que a gente fala? Quando a gente está falando em experiências imersivas, e principalmente quando a gente fala em metaverso, né? Quando a gente fala em experiência imersiva, quando a gente fala em metaverso, a gente está falando na expansão do físico pelo digital e trazendo também uma vertente social. O termo figital, na verdade, ele foi um termo criado por um pesquisador chamado professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele criou esse termo exatamente para colocar na mesa essa ligação entre físico, o digital, expandindo esse físico, por isso figital, mas sem deixar de lado aqui um pilar muito importante, que é o pilar social. É mostrar que o digital, ele também precisa de um feedback, ele também precisa de um debriefing, que esse digital, ele é a expansão do físico, mas ele vai ter também aqui uma dinâmica muito gostosa de interação entre pessoas. Na forma agora de avatares, porque a gente está falando em metaverso, mas eu começo a ter interação entre pessoas numa realidade totalmente tridimensional. Legal você trazer o metaverso, né? Qual que é o papel dele nisso tudo? Primeira coisa, sim. Hoje, quando a gente fala em metaverso, é um termo que está sendo aí muito discutido, até na mídia, a gente vê aí a mídia trazendo essa questão do metaverso, mas ele é pouco compreendido. Fala-se muito em metaverso, mas o que é metaverso, né? Quando a gente fala em metaverso, muitas vezes a pessoa já começa a imaginar um indivíduo com toda uma parafernália, um óculos, um console na mão, né? A gente já começa também a pensar
em games, em plataformas como Roblox, Decentraland. Então a gente já remete um pouco o metaverso quando a gente ouve, né, no nosso imaginário, a gente caminha muito para o uso de óculos, o uso de um certo equipamento e muito para o game. E hoje o metaverso, na verdade, ele vai muito além disso. Falar em metaverso significa falar aqui em fazer de forma imersiva o que a gente já faz hoje. Então, eu estou falando realmente aqui em ter pessoas convivendo com outras pessoas agora na forma de avatar, num ambiente tridimensional, utilizando aqui realidade virtual, uma mistura também de realidade aumentada no metaverso. Só que aqui o ponto é que muitas vezes as pessoas acabam encarando o metaverso como uma realidade paralela. Exato. Aí eu preciso escolher entre realidade virtual, eu preciso escolher entre o virtual e o real? Não, não é uma escolha entre virtual e real. O metaverso, na verdade, ele é parte do real. Eu falo em metaverso quando eu estou falando numa experiência imersiva. Eu tenho experiências imersivas, por exemplo, hoje dentro da área de saúde, em simulação realística, com casos clínicos, que são extremamente valiosas. Então, falar em metaverso hoje é pensar realmente numa experiência imersiva, numa experiência, na verdade, que vai expandir o que a gente já faz na vida real, mas não é nada paralelo, não é o abandono do real. Ou a substituição da da realidade. realidade. Substituição, não. Em nenhum momento a gente está falando disso, né? Muito legal. Eu acho que tem esse movimento muito do metaverso, acho que o Facebook contribuiu isso quando vira meta, né? Até de falar dos terrenos, as pessoas comprando terrenos nesse mundo, e acho que isso ficou essa sensação um pouco de vai substituir, o que será da juventude, como será o desenvolvimento das competências dentro de um universo tão digital. Que vai ser uma vida paralela, vai ser uma vida né? paralela. Então eu estou deixando a minha vida real para viver uma vida paralela no mundo virtual. Não, não é isso, né? Então o metaverso ele vai muito além disso. É muito legal você trazer isso para desmistificar um pouco, que às vezes gera o preconceito que a gente cai lá desde o EAD, né? E como isso poderia ser útil. E você acredita, você entende que isso tudo pode ajudar de fato no desenvolvimento daquelas tais competências socioemocionais, resolução de problemas, trabalhos em equipe? Como é que você enxerga esse papel? Assim? Não só pode, como a gente já tem experiências reais nisso, né? A gente tem o metaverso e toda a realidade virtual hoje sendo utilizada pelo Walmart para competências mais hard skills. Eles treinam processos. Eles têm um modelo hoje de venda online, um modelo onde o cliente compra online e retira fisicamente o produto num quiosque. E esse treinamento para a equipe de como vai ser essa compra, de como vai ser a retirada do produto pelo cliente, ele é feito através de realidade virtual, através de metaverso. Então, eu já estou falando de uma hard skill. Ah, tá bom, mas e como é que fica a soft skill, né? A gente tem, por exemplo, também no mercado americano, uma empresa de telefonia. Essa empresa de telefonia ela tem uma preocupação muito grande como é que os colaboradores vão lidar com um cliente que não está satisfeito, um cliente que está irritado com o serviço que foi entregue para ele. E aí eles trabalham muito com a questão aqui de comunicação, com a questão de entender a insatisfação, né, desse cliente, o ouvir, né? Então, a escuta ativa, o entender, a empatia, eles estão trabalhando isso através do próprio metaverso e da realidade virtual. E quando a gente fala principalmente em comunicação, o metaverso, uma experiência imersiva, né, em metaverso, ela é um ambiente que traz uma segurança e eu me sinto mais à vontade, muitas vezes, de desenvolver uma habilidade de falar em público dentro do metaverso, ali apresentando para um conjunto de avatares, do que apresentando para pessoas no mundo físico, né? Para pessoas reais. Então, eu estou num ambiente onde eu me sinto mais à vontade e num ambiente onde eu me sinto segura e, consequentemente, o desenvolvimento dessa habilidade, ele se torna um pouco mais fluido. Gente, por exemplo, cultura. Também tem uma empresa americana que durante a pandemia a gente discutiu muito isso, né? Como é que você, com o teu funcionário trabalhando em home office, como é que você faz para mostrar para eles quais são os valores, qual que é a cultura da empresa? A gente tem uma rede de supermercados nos Estados Unidos que trabalha muito com produto orgânico e o principal valor dela é a empatia. E eles criaram uma simulação onde o colaborador ele precisa lidar com uma situação, problema, onde é uma mãe que acabou de descobrir que a criança dela é alérgica a glúten.
E o colaborador primeiro tem que ouvir essa mãe, desenvolver a empatia e a partir dali mostrar produtos que essa criança vai poder consumir e ajudar na construção dessa dieta. Isso é uma simulação, é um ambiente em metaverso, em realidade virtual, onde eu estou desenvolvendo competências também que são competências, habilidades mais comportamentais, né? São as soft skills. Você está ouvindo você narrar esse mundo de cases que você conhece, uma pergunta assim muito de curiosidade, sabendo que você não é a pessoa que desenvolve esse software, né? Mas é alguém que está ali pesquisando, conhece e vem vivenciando isso tudo. Quando a gente pensa esse mundo, né, dessa imersivo, como é que você está enxergando esse desenvolvimento do software ou de hardware nessa seara, né? Quando a gente pensa, até não sei se entra por um viés de gamificação, como é que você tem visto esse desenvolvimento? Porque tudo que eu já li sobre, existe uma dificuldade muito grande, né, de você criar de fato um metaverso. Eu conheço algumas ferramentas de metaverso que ainda estão em 2D, né, que tem um olhar meio de videogame, tem uma que parece até do Mario Bros, assim, muito ainda no 2D que você vai criando. Como é que você está enxergando a evolução do metaverso? Você vê ainda no 2D, já tem coisas mais evoluídas de fato? Você tem visto isso no mercado? Como é que tá? A gente já tem muita coisa em 3D. Então, hoje a gente já consegue fazer muita coisa em 3D. O custo para o desenvolvimento em 3D, ele caiu muito. Então, a gente já consegue fazer coisas em 3D, desenvolver imersões em 3D, não só mais utilizando óculos. Então, já é possível utilizar, por exemplo, web para uma atividade também em 3D. Não tem a mesma experiência imersiva que o óculos, mas eu consigo baratear e dar acesso também através da web, através do celular. Então, eu já consigo ter experiências aqui utilizando realidade virtual no celular. O 3D, ele tem hoje imperado. A gente não tem muito realidade aumentada. A gente está trabalhando muito mais hoje com o tridimensional, né? E o tridimensional caiu muito o custo. Então, hoje a gente já consegue desenvolver isso. E uma coisa que eu tenho aprendido no meu contato com empresas que estão desenvolvendo é que é muito mais do que a tecnologia. É a narrativa. Nossa. Qual é o storytelling? Então, uma coisa que eu aprendi muito, você quer construir uma imersão, você quer construir uma experiência ali, onde eu quero que o aluno, ele desenvolva, por exemplo, uma habilidade de aplicar uma ferramenta que eu já mostrei para ele através de uma videoaula. Como é que ele aplica? Através de uma meta-atividade. Mas qual que é o roteiro dessa meta-atividade? Interessante. Qual que é a narrativa dessa meta-atividade? Então, uma coisa que eu tenho percebido muito é que hoje o peso para você ter uma boa experiência imersiva é no storytelling, é qual é a narrativa, porque a tecnologia a gente vai conseguindo adaptar, aos poucos a gente vai percebendo que a gente tem uma realidade já mais próxima, os gêmeos digitais, né? A gente já tem dentro do mundo virtual algo mais próximo do real, a gente já consegue fazer um avatar mais próximo do que seria a realidade física da pessoa, né? Com características mais reais. Então a gente tem saído desse mundo de gamificação e entrar no mundo de gêmeo digital mesmo, com características muito próximas do que seria aquele indivíduo, aquele ambiente real. Mas mais do que isso, qual é a narrativa? Como é que você prende a pessoa ali dentro? Então, para o nosso mundo de educação, é mais do que simplesmente pensar em tecnologia. É pensar nos nossos objetivos de aprendizagem, qual é a narrativa dentro desses objetivos de aprendizagem, qual é o storytelling que a gente vai trabalhar. É fantástico o que você está trazendo, né? Tomara que a gente tenha na audiência também alguns fornecedores de tecnologia, porque a gente recebe muito no DEA fornecedores, e vem com aquelas tecnologias incríveis e tal, mas não tem narrativa nenhuma. Aí, quando a gente começa a falar e pensar ferramentas de motivação intrínseca, qual que é o objetivo de aprendizagem, isso está a serviço do quê? Para gerar o engajamento, eles nem, assim, muitas vezes ainda não sabem do que aquilo se trata. Então, acho que quando você fala dessa narrativa, ela é muito importante também para as empresas de tecnologia que querem entrar nesse mercado educacional, considerar essa importância. Porque é isso que gera engajamento, né? É isso que gera essa motivação e faz o aluno, de fato, aprender, né? E o metaverso, ele tem duas etapas, né? Eu falo em engajamento, eu falo em investigação. Uma grande vantagem de falar hoje no uso do metaverso é pensar que, por exemplo, se a gente está trabalhando com um PBL, um ensino baseado em problemas, eu tenho aqui, primeiro, o engajamento do aluno em cima daquela situação problema e ele precisa investigar. A solução que ele vai me propor precisa ser uma solução pautada aqui numa investigação em evidências. E aí eu estou falando, de repente, de entender que um produto, um processo,
um serviço, ele tem parâmetros, e parâmetros que eu vou precisar muitas vezes alterar para entender o impacto disso nesse produto, nesse processo. Por exemplo, vou falar de processo. Eu vou mudar um layout e eu quero entender como essa mudança de layout afeta aquele processo. Muitas vezes eu não consigo fazer essa mudança física. O custo de se fazer essa mudança física e entender o impacto disso no processo é um custo muito alto. Eu consigo fazer esse tipo de simulação no metaverso. O metaverso é um ambiente para experimento. É um ambiente onde eu posso, por exemplo, mexer. Eu não tenho condições, por exemplo, de alterar clima. Vamos falar em políticas públicas. Aí eu quero, por exemplo, pensar aqui em ferramentas de políticas públicas para combate à enchente. E eu estou olhando aqui densidade de solo e clima. Eu não consigo mexer com clima e com densidade de solo para entender o impacto de tudo isso numa política pública. E no metaverso eu faço esse tipo de simulação. Eu consigo entender como essas variáveis aqui independentes afetam a dependente. Então, essa coisa de trazer a modelagem matemática para um experimento e trabalhar com parâmetros que eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, o clima, alterar o clima, eu não conseguiria fazer isso no ambiente físico, ou eu teria um custo muito alto para alterar, por exemplo, um layout de um processo. O metaverso me permite isso. E tem alguma coisa no metaverso que você acha que ainda tem algum impedimento para ajudar o desenvolvimento das habilidades, tanto hard skills quanto soft skills? Você enxerga alguma coisa que ainda não é possível ser feita? Ou que está em processo de talvez você evoluir um pouco mais? Como é que você enxerga isso? Hoje, na verdade, quando a gente fala muito na tecnologia, eu consigo entregar experiência já em realidade tridimensional, com um custo baixo, mas muitas vezes essas realidades tridimensionais com um custo baixo, elas acabam sendo um pouco mais também superficiais. Para eu conseguir, por exemplo, te colocar num ambiente imersivo, onde você se desligue completamente da sua realidade ali, do mundo à sua volta e entre realmente naquele ambiente imersivo, eu preciso, por exemplo, de um óculos. E o óculos, ele ainda é caro. Eu quero, por exemplo, fazer com que você ande, que é o caso da própria Meta. A Meta, ela precisava fazer com que os avatares andassem. Só que o óculos, ele não pegava movimentos da cintura para baixo. Então, como é que eu pego o seu movimento corporal para colocar dentro de um avatar nessa experiência imersiva, para que você se sinta realmente envolvido com essa experiência? Então, hoje a gente consegue sim fazer uma entrega, que é uma entrega que já evolui bastante no que a gente tem feito no ensino tradicional. Eu consigo trazer algo que vai ser super positivo, mas ao mesmo tempo, a tecnologia, ela ainda, ou ela é cara, ou ela ainda está em desenvolvimento, por exemplo, para movimentos faciais, movimentos corporais. Eu tenho isso, mas eu tenho que fazer em estúdio. Eu tenho que fazer num lab, eu preciso do nível de complexidade óculos. ainda é muito alto, Isso, né? Bastante. É legal. Não, eu fico aqui imaginando, né? Quando eu coloco esses óculos para qualquer tipo que seja um game, como eu não sou uma nativa digital, eu fico imaginando como é que vai ser para os nativos, né? Eu passo muito mal. Se eu ficar 5 minutos com ele, eu não dou conta. Aí eu fico pensando, imagina como é que eles vão fazer. Talvez os nativos digitais não tenham esse problema, mas eu que ainda sou de uma geração que começou analógica, quando eu coloco, não dá. Mas existe uma pesquisa, existe um estudo, né, da Neuroscience. Esse estudo, ele foi feito para entender o número de horas que você passava num ambiente, né, de realidade virtual e o quanto isso afetava o seu organismo. E aí, nesse estudo, o que eles enxergaram? Que nos primeiros meses foi muito adaptação, então era muito enjoo, dor de cabeça. Exato. E com o passar do tempo, o teu corpo se adaptou a isso. E aí, o número de horas que você conseguia estar nesse ambiente virtual e depois voltar para o seu ambiente real sem que você sentisse alguma coisa, algum efeito colateral no seu corpo, ele diminuiu bastante. Ai, né? Que bom, eu tenho esperança então, né? Porque tem. Isso vai evoluindo e é bem legal mesmo, né? Bastante. Imagina você aprender e... Imagina você entrar num corpo humano, entendeu? Então, eu fiz essa experiência com uma startup. Eu coloquei o óculos e entrei dentro do ouvido, mano. Eu falei, uau, isso é incrível, assim. Então, eu já vi algumas coisas acontecendo que é muito interessante. E mais do que isso, por exemplo, a minha área, eu sou professora de finanças. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade que meu aluno entenda o processo de formação de custo de um produto, de um serviço, porque ele não conhece um processo fabril.
eu vou colocar o meu aluno dentro de uma fábrica. Eu tenho um gêmeo digital de uma fábrica e eu consigo fazer com que ele interaja com o processo fabril e entenda, olha, se ele diminuir o volume, ele aumenta o custo. Isso deixa de ser algo simplesmente matemático e passa a ser uma memória viva para ele, porque ele interagiu com o produto, ele entendeu o impacto do custo e a relação entre custo, volume e lucro. Então, eu começo a levá-lo para uma situação que é uma situação, na verdade, que gera uma memória viva para ele, né? Então, a grande vantagem da experiência imersiva é isso, eu tangibilizo. É muito legal o que você está trazendo, até por ser professora de finanças, né? A gente escuta de outros professores de finanças a dificuldade de pensar dinâmicas, objetos educacionais, porque assim, é finanças, eu tenho que ir para a lousa, o aluno faz cálculo, né? E quando você traz essa riqueza, fala, uau, viu como dá para fazer, né? Como que eu tiro o aluno do Excel? Como você tira o aluno do Excel, Como eu tiro o aluno do Excel e faço com que ele simule uma situação e ele veja ali na frente dele, nossa, eu tirei essa lata daqui da minha linha de produção e por ter tirado essa lata, o custo de toda a minha produção foi impactado, entendeu? Objetivos de ESG, né? A gente fala hoje muito em objetivos ambientais, governança. Então, quando a gente está falando em princípios aqui ESG, como é que eu explico para um aluno que esses princípios ESG, eles inicialmente vão aumentar o custo? Ele precisa entender o que está acontecendo por trás, né? Uhum. Então, eu consigo simular isso, por exemplo, dentro do agronegócio. Sensacional. E o engajamento aumenta, né? A aprendizagem aumenta porque o aluno vê valor, né? Tem propósito, né? Do que ficar só na lousa e às vezes vendo um cálculo que ele nem entende para que aquilo é tão relevante. E a reflexão. Exato. O quanto eu conduzo ele, eu saio daquele nível cognitivo de entender, de compreender, ele aplica porque ele está interagindo e eu consigo chegar num nível cognitivo que é o avaliar. Ele vai refletir sobre aquilo. Exatamente. Ele vai entender que aquela variável, ela afetou todo um processo, aquele parâmetro afetou todo um processo. E como é que ele repensa aquele parâmetro? Exato. Então, eu levo ele também a um processo de reflexão, que, por exemplo, no caso do PBL, eu construo uma solução, e uma solução que vai ser aplicável e que vai trazer, por exemplo, variáveis como comportamento humano, e eu preciso entender como essa variável comportamento humano vai afetar a minha solução, né? Uhum. E no metaverso, utilizando esse tipo de imersão, eu consigo montar isso e levar esse aluno a refletir como a variável homem, comportamento humano, afeta a solução que eu estou desenhando, né? Isso é muito legal porque a gente vai, de fato, usando essas ferramentas todas para atingir níveis cognitivos mais altos. Né? Exato. Que eu acho que, voltando ao nosso tema inicial, que a gente está falando do EAD, esse preconceito que se tem, essa resistência toda, é que, de fato, tem-se uma visão de videoaula, né, de um e-book, que geralmente trabalha em níveis cognitivos mais baixos. Né? E quando a gente vai, de fato, para essa realidade tão imersiva, você começa, de fato, a desenvolver os níveis que, como você falou, de avaliar, quem sabe até criar. E por que a videoaula precisa ser esse modelo de videoaula, simplesmente onde o aluno senta na frente do computador e ele assiste um vídeo? Hoje já é possível transformar uma videoaula num holograma e colocar isso, por exemplo, numa cápsula de vidro. Tô adorando que o pessoal tá ouvindo aqui. A gente já vão registrando essas ideias da professora Gisele, que a gente vai no DEA adotando para poder distribuir para os professores. A gente já consegue, por exemplo, colocar o aluno dentro de uma cápsula de vidro, de um objeto 3D, uma cápsula, e toda aquela videoaula, ela sendo, na verdade, refletida a 360. Então, eu tô dentro de uma cápsula de vidro, eu tô olhando para a direita, para a esquerda, para todos lá, para cima, para baixo, e tô vendo aquela videoaula sendo refletida. Então, isso faz até com que eu me engaje nesse nível mais básico, que é o compreender, que é o entender, onde eu uso uma dinâmica, que é uma videoaula. O engajamento nessa dinâmica é outro se eu transformo isso num holograma dentro de uma cápsula de vidro. Exato. E eu usei o teu material, eu usei a tua videoaula, eu só simplesmente apliquei uma tecnologia na sua videoaula. Sensacional, Gia. Vamos te usar muito aí pra gente trocar e você trazer os insights para todo o nosso time aqui de produção audiovisual do INSPER, criar esses objetos educacionais tão legais, assim. Expor os alunos a um ambiente de tarefas online não garante a aprendizagem. Na verdade, a experiência de aprendizagem tem que ser guiada, envolvente, com feedback e de briefings diagnósticos e de desenvolvimento dos objetivos traçados. Pensando nisso, você acredita que o planejamento para o ensino online seja mais trabalhoso do que o tradicional? Na verdade, não é uma questão de ser trabalhoso. Eu estou falando em feedback, eu estou falando em debriefing. Como é que eu faço agora um passo anterior? Como é que eu faço a coleta e a análise da evidência
para poder dar um feedback, para poder ter um debriefing. O debriefing está muito relacionado a eu avaliar a sua ação e, através da minha avaliação da sua ação, eu mostrar construir processos de melhorias, eu mostrar o que pode ser alterado naquela atuação, onde eu consiga, de repente, elevar ali, elevar o grau de aprendizagem ali, conseguir ter uma atividade com maior sucesso, né? Então, assim, como é que eu faço isso dentro de um ambiente de ensino online? Se eu estou com uma videoaula, por exemplo, como é que eu coleto evidências de aprendizagem numa videoaula? O aluno está assistindo, eu vou fazer a coleta através de inteligência artificial, movimento facial na câmera, mas mais do que isso, como é que ao final dessa videoaula eu coloco perguntas disparadoras, eu faço uma chamada à ação, e através dessas perguntas disparadoras, dessa chamada à ação, eu consigo efetivamente ter a coleta para depois fazer a análise dessas evidências e conseguir te dar um feedback, conseguir ter um debriefing verdadeiro, né? Então, não é que ele seja mais trabalhoso, é que eu preciso repensar muitas vezes como é que eu estou fazendo essa coleta de dados e muitas vezes usar a tecnologia para isso. Inteligência artificial hoje é uma ferramenta que me permite fazer esse tipo de coleta e análise desse tipo de dado. Então, eu não estou falando mais simplesmente da experiência imersiva. Eu estou falando de uma combinação de tecnologias. Eu vou ter a experiência imersiva como um ambiente onde o aluno vai estar interagindo e eu tenho a inteligência artificial aqui, muito mais na parte de analytics, coletando esse dado, me ajudando a analisar esse dado dentro de um storytelling que eu construí, dentro de uma narrativa, e os pontos onde eu mapeei, que são os pontos onde a inteligência artificial vai fazer a coleta desse dado. Então, isso hoje é o que precisa ser pensado dentro de um ensino online. É como é que a gente usa inteligência artificial, experiências imersivas, exatamente para poder ter um feedback, para poder ter um debriefing. Ensino online sem feedback, sem debriefing, ele não é realmente algo que a gente possa falar, o aluno aprendeu. Eu só consigo falar se o aluno aprendeu ou não quando eu tenho realmente esse feedback, quando eu tenho esse debriefing, né? E é muito legal te ouvir, porque quando a gente faz, né, nos cursos do DEA, a gente tem o curso de desenho de disciplina, né, para formar o professor, para auxiliar no desenho de novas disciplinas, desenhos de cursos, sejam presenciais, sejam online. E a lógica é a mesma, seja um formato ou outro. Se a gente está preocupado com a aprendizagem, a gente pensa o objetivo de aprendizagem, o nível cognitivo, se ele está adequado à carga horária de curso, ao seu público-alvo. Então, muitas vezes a gente recebe feedbacks dos professores, e eu falo muito, não é trivial desenhar uma disciplina. Então, quando você vai pensar uma disciplina online, ela também não vai ser trivial, mas a presencial também não deveria ser. Não. Porque se você está preocupado com a aprendizagem, nada disso é trivial. Né? Só fica aparecendo quando é muito fácil, quando de fato você está muito focado em conteúdo, vai só expor e não está preocupado no desenvolvimento de habilidades. E o teu conteúdo não está nem centrado no aluno, Exato. Né? Como é que aí você realmente parece que pensar online é aluno? muito mais difícil, mas a lógica, o princípio é o mesmo para qualquer modelo. É, porque a pessoa pensa, porque eu estou no presencial, essa coleta da evidência é mais fácil. Não necessariamente. Se você não construiu a narrativa da forma correta, baseado aqui em qual era o seu objetivo, a dinâmica certa para esse objetivo de aprendizagem, pensando no nível cognitivo, senão também não vai conseguir fazer a coleta no modelo presencial. Exato. É que muitas vezes as pessoas acham que os professores, principalmente, às vezes eles têm essa falsa ilusão de que, olha, porque eu estou observando o aluno, eu sei se ele aprendeu ou não. Exato. E não necessariamente. E no online, como eu não observo, é muito mais difícil porque eu não observo, né? Exatamente. Mas a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial que vai observar o aluno no meu lugar, né? Mais fácil ainda, né? E Gi, assim, dentro da toda essa trajetória, essa bagagem incrível de tecnologia, foi difícil para você mergulhar nesse mundo? Era uma coisa que você já acreditava? Até pensando em quem está nos ouvindo, né? Que às vezes tem esse receio todo, essa resistência à tecnologia. Como é que foi essa virada de chave da Gisele presencial de Gisele digital, diria assim? Nesse seu processo como professora e aprimoramento contínuo no tempo. Foi um desafio para você? Teve algum momento que caiu uma chave? E você falou, nossa, é isso aqui que eu acredito, é para esse caminho que eu vou. Mas para as pessoas ouvirem e pensarem, olha que legal, se a Gisele conseguiu, eu também posso conseguir, né? A pandemia, para mim, foi o grande estupim, foi o grande divisor de águas para mim.
antes da pandemia, dado ao que eu conhecia de recursos tecnológicos para um ensino online, eu também tinha essa crença que a qualidade do ensino presencial era superior ao ensino online. Olha só. Então, eu venho de um momento onde eu tinha essa crença. Eu gravei muitas horas de aula em estúdio e eu particularmente não gostava de me assistir. Uhum. Então, eu olhava as minhas aulas gravadas e falei assim, gente, mas se eu não estou suportando me assistir, se eu não consigo eu mesma acompanhar as minhas aulas, por que o aluno conseguiria? Uhum. Eu não estou conseguindo fazer com que o aluno preste atenção naquilo que eu estou falando. Eu não tenho, de repente, uma pergunta disparadora no final. Eu não tenho uma chamada à ação. Eu estou sentindo que aquilo está muito morto. Então, o meu primeiro momento, quando eu falei para você lá no começo dessa conversa, eu não me senti satisfeita. Exatamente por isso. Porque o meu primeiro momento dentro do ensino aqui à distância, ele foi um ensino online, ele foi um momento onde eu estava dentro de um estúdio simplesmente gravando aulas. E eu não me sentia ali como alguém que realmente estava contribuindo para o processo de aprendizagem. Uhum. Eu comecei a revisitar um pouco isso durante a pandemia. Durante a pandemia eu estava num momento onde, olha, eu não tenho mais como estar no presencial. O meu aluno está ali. O meu aluno está numa videoconferência comigo. Como é que eu engajo o meu aluno através da videoconferência? E aí você começa a entender um pouco mais quais são as ferramentas que você tem. Eu vou usar um Miro, eu vou usar um Padlet, eu vou fazer uma discussão aqui, eu vou colocar ele em pequenos grupos. E aí a gente vai começando a pensar em outras dinâmicas. Então, a pandemia me levou a buscar outras dinâmicas para gerar esse engajamento dentro da videoconferência. E aí você começa a perceber que já existe tecnologia, mas ela não está sendo aplicada. E que ela aplicada da forma correta, você consegue ter sim um ensino à distância, um ensino online, que é um ensino que entrega valor para o aluno. Muito bom, muito legal. E em termos de escola, o que você gostaria de ver mais aqui no INSPER, né, no que diz respeito a tecnologias para a educação? Eu tenho, assim, um grande sonho em termos de... Compartilha. Um grande sonho, assim, em termos de tecnologia aplicada à educação, que está muito ligado à gestão da aprendizagem. Hoje a gente tem todo um processo de gestão da aprendizagem, onde é um processo que eu avalio se o aluno aprendeu ou não, num período muito mais pós-disciplina, ele terminou a disciplina, ele concluiu a disciplina, e aí ele faz uma avaliação que muitas vezes é um quiz, em um ambiente controlado, o professor está ali acompanhando, e ele está resolvendo aquele quiz, e aí ele sai daquele quiz, e eu, instituição de ensino, tenho um indicador do processo ali de aprendizagem, eu sei quais foram os gaps. Tá, o aluno saiu com um gap e eu identifiquei isso. Eu trabalho isso para a próxima turma. Exato. E aquela turma? E aquele aluno que tem um gap? Então, isso me incomoda muito. Se aquele aluno tem um gap e eu identifiquei isso, e agora eu trabalho isso com a turma subsequente, e eu deixei de lado aquela turma anterior, como é que eu posso fazer isso? Então, hoje, particularmente, eu entendo que o uso da experiência imersiva me permite, no momento que eu identifiquei o gap, eu já colocar dentro dessa experiência como construir uma árvore de decisão. Então, a ideia é uma construção de uma árvore de decisão onde ele passou pela primeira etapa da experiência imersiva. Ele não teve ali eu não conseguia atender em termos de objetivo de aprendizagem, eu não consegui que ali eu tivesse evidências de que ele realmente cumpriu com tudo que eu esperava, para dizer, olha, ele aprendeu, ele atendeu esse objetivo de aprendizagem, ele não passa para a próxima etapa. Ele vai para um galho ali intermediário dessa árvore de decisão, onde eu forneço para ele outros materiais, uma outra experiência, e eu vou preenchendo esse gap. E depois ele volta. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que entender é que as pessoas aprendem de forma diferente. E eu posso, muitas vezes, combinar caminhos diferentes que vão desembocar no mesmo objetivo. E eu tenho pessoas que já foram numa linha reta e atingiram aquele objetivo perfeito, mas eu tenho pessoas que não atingiram. Então, para essas pessoas, eu vou ter que colocá-las em galhos intermediários e depois desembocar naquele objetivo. Eu acho que, assim,
uma grande ambição é trazer esse tipo de experiência e, principalmente nesse processo de avaliação de aprendizagem, eu consegui preencher esses gaps. Olha, eu tive um gap, agora eu preencho esse gap e eu consigo, na verdade, por diversos caminhos, desembocar naquele objetivo. Não, maravilhoso. O seu sonho é o sonho do DEA, né? Alô, pessoal do NGA e o pessoal do Núcleo de Gestão da Aprendizagem, que também é um sonho, e a gente vem buscando tecnologias para isso. Até comentei dos fornecedores, a gente vê muito, né, os Learning Management Systems, né, os LMS, Sim. E a gente faz testes e tal, e ainda está muito longe dessa nossa lógica no INSPER de gestão da aprendizagem. Você vê essas tecnologias fora? Você conhece sistemas que chegam nesse nível ou você também ainda não viu? Hoje eu tenho percebido que a gente tem desenvolvido isso. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro hoje, com o qual eu tenho conversado muito, que é exatamente isso que você está falando. Uma empresa de tecnologia, muitas vezes, ela não compreende esse aspecto de objetivos de aprendizagem, construção de uma narrativa. Então, eu brinco que hoje eu tenho trazido um pouco do meu conhecimento em termos de objetivos de aprendizagem, construção de uma narrativa, desenvolvimento de uma disciplina, feedback, para esses parceiros de tecnologia. E a gente tem tentado, de forma colaborativa, construir uma solução. Para mim, isso é uma combinação, como eu falei, de inteligência artificial com experiência imersiva. Eu acredito que sim, num curto espaço de tempo, a gente vai ter uma solução como essa. Eu tenho aí conversado com parceiros que eu percebo que eles têm esse interesse. E hoje a gente tem conseguido chegar em algo que já é um possível MVP. Então, num curto espaço de tempo, a gente sim vai conseguir ter uma entrega como essa. Mas é essa junção. Eu preciso que ter o braço de tecnologia, na verdade, junto com o braço de educação. Então, às vezes, os próprios professores, eles têm um receio. Mas se vai entrar tecnologia, vai entrar inteligência artificial, eu vou ser substituído. Pelo contrário, eu dependo de você exatamente para esse processo. Você vai deixar de ser um supervisor dentro de sala de aula e você vai passar a guiar esse aluno. Você vai passar, na verdade, dentro de tudo o seu isso. trabalho, de fato. Você vai ser um facilitador, né? Então, assim, hoje a gente percebe que sim, eu acredito muito que num curto espaço de tempo a gente vai ter MVPs já para conseguir entender. E essa junção, eu preciso de mais pessoas com essa visão de que a tecnologia aplicada da forma correta, ela permite um ensino online de qualidade. Eu preciso de mais pessoas que tenham essa visão, que gostem disso exatamente para abraçar essas empresas de tecnologia, né? Então, é algo colaborativo, é uma construção aqui com dois grandes braços. Muito bom. A área de educação com a área de tecnologia. Eu preciso estar abraçado, senão a gente não vai ter. Então, professora, já formaliza o convite aqui, tá bom? A gente é super aberto, se quiser trazer para a gente experimentar, prototipar, construir junto, conta com a gente aqui, que a gente está nessa busca na escola e no mercado, de fato, para a gente atender um pouco, que é, de fato, um grande diferencial também do INSPER, né? A gente, acho que é uma das escolas que mais pensa a gestão da aprendizagem e tem aí o que a gente consegue, né, de infraestrutura para poder pensar e testar. Então, fica meu convite, conta com a gente. Pode aí deixar. Nesse processo. Estaremos de braços dados. Para a gente finalizar, esse papo tá delicioso, assim, eu tô aprendendo muito com você, acho que você trouxe N cases e questões com relação ao metaverso e as tecnologias para a educação. Eu queria que você deixasse uma dica, um recado para os professores que estão nos ouvindo. A gente tem muito professor ingressante no INSPER, professores que são de outros programas de graduação, educação executiva, né? Você já atua muito com a pós, mas para os seus colegas que estão nos ouvindo, o que você poderia dar de dicas para auxiliar o professor nesse processo de transformação digital da educação? Eu acho que o principal é não sinta-se inseguro em arriscar. Né? Na verdade, assim, arrisque. Busque realmente testar, busque realmente experimentar essas novas tecnologias, ouvir feedbacks dos próprios alunos em relação a essas novas tecnologias. Não tenha essa insegurança de eu não vou arriscar, eu não vou testar. Teste. Não tenha esse medo de arriscar, arrisque-se. Então, na verdade, acho que minha grande dica é isso, arrisque-se, realmente busque trazer para a sala de aula essas novas tecnologias,
testar e ouvir os alunos. Eu acho que a gente só consegue realmente saber se aquilo vai dar certo ou se não vai dar certo, também ouvindo o feedback por parte do aluno, né? Então a gente não tem, mais uma vez, nenhuma solução já empacotada. Eu preciso trazer isso para dentro de sala de aula, eu preciso testar, eu preciso estar aberta a realmente correr esse risco. E é um risco que vale muito a pena. A sensação depois do tipo, olha, deu certo ou não deu certo, mas eu aprendi o que eu preciso mudar para a próxima, é fantástica. Abre a cabeça para inovação mesmo, no sentido de assim, Arrisque-se. olha o usuário, né? Isso, E vê a experiência dele. E esteja aberta para feedbacks, né? A gente recebe muito aqui dicas de professores que têm falado muito. Assiste a aula do professor, compartilha com o colega. E é legal que você trouxe, né, mais uma. Escuta o aluno. Sim. Né? Testa com ele, coleta feedback. O aluno vai te dizer se funciona ou não. Exato. Ele é a melhor pessoa. Público, exato. Né? A gente precisa, na verdade, buscar soluções para atender as dores dos alunos. E não ficar buscando alunos para as nossas soluções, exato, né? Então, assim, eu não quero um aluno para minha solução. Pelo contrário, eu quero uma solução para aquele aluno. Se a solução é para ele, se o ensino, se o conteúdo tem que ser centrado nele, eu preciso ouvi-lo. Arrisque-se e não tenha medo de ouvi-lo. Isso é o aprendizado centrado no aluno. Exato. Ele é o nosso protagonista, a gente tem que pensar. Gia, uma alegria imensa estar aqui com você. Foi muito bom, muitíssimo obrigada. Espero vê-las em novos episódios aí. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente se vê na próxima. Até mais.